Oi, pessoal. Eu queria falar sobre a passagem Deus educa no sofrimento, que foi a passagem que foi encontrada lá nos destroços do desastre do Rio Grande do Sul, né? Que é um sofrimento terrível. Toda vez que eu vejo nas redes sociais e na televisão, eu choro. Porque é um sofrimento muito grande mesmo. E essa passagem, ela tá em Jó, no capítulo 32. E essa passagem é uma passagem que fala quando Jó tá passando pelo sofrimento e os amigos, os sábios, as pessoas entendedoras chegam para ele e dizem que ele tá errado ao dizer que ele não tem culpa de estar passando por aquele sofrimento. E ele diz que ele não tem culpa de estar passando por aquele sofrimento. E eles dizem, não, mas se você está passando por esse sofrimento é porque você tem culpa. Deus está castigando você. E ele, com a fé dele firme, ele ficou. Eu não tenho culpa, eu estou passando por isso, eu tenho Deus, não tenho culpa disso e vou continuar passando por isso. Até me vejo nisso, já me inspirou bastante nas minhas perseguições. Eu passei perseguições e, e, eu, e eu ouvi as pessoas me julgando que eu estava sendo castigada por coisas ruins que eu tinha feito que eu não fiz. Então eu passei pela situação de Jó. E essa situação que as pessoas que estão passando no Rio Grande do Sul estão passando, elas também não têm culpa. E mesmo que elas tivessem culpa, elas não podem ser julgadas porque nem Deus é o único que pode julgar. Jesus e Deus pode julgar, mas nem Jesus julga. Só Deus que pode julgar, né? Na ira dele acaba julgando. E isso também, essa passagem que foi encontrada, Deus educa no sofrimento. Como eu venho falando nos meus vídeos, que Deus, né, é um turbilhão de águas. Eu vejo ele no céu assim, um turbilhão de águas, para frente e para trás. E para frente as bênçãos e para trás são as maldições, que as maldições volta o relógio para que as pessoas aprendam, porque as maldições são sofrimento que a pessoa precisa passar para aprender e para que comecem a ser abençoadas de novo e possam ir para frente. Só que o inocente não vai para trás. O inocente não vai. Agora, a pessoa que cometeu o pecado e que está merecendo o sofrimento, que merece o sofrimento porque fez coisas erradas, por ser consequências das coisas erradas, ela vai para trás. E como ela vai para trás? Ela perdeu tudo. Jó perdeu tudo, mas ele não foi para trás. Porque o mais importante é o que está dentro da gente, o nosso espírito, a nossa alma. Então, Jó estava indo para frente. Foi que nem eu falei no meu outro vídeo, que uma menina lá da África que veio falar comigo, de Angola, se eu não me engano, acho que é Angola, que ela falou que a vida dela não vai para frente, mas ela tinha Deus, ela jejuava. Daí eu fiquei pensando, meu Deus, como que você tem Deus e não vai para frente? Se ela mora num lugar de sofrimento, mas ela tá buscando Deus, é claro que ela vai para frente. A gente só vai para frente se a gente tiver Deus. E é como eu falei no meu outro vídeo. A gente pode ser rico, mas se a gente não tiver Deus, a gente é pobre. Se a gente não tiver Deus e Jesus Cristo, a gente é pobre, mesmo tendo bilhões de reais na conta. E se a gente for pobre e tem Jesus Cristo e Deus, a gente é rico. Então, Deus educa no sofrimento. A situação, hoje eu tava pensando assim, Rio Grande do Sul. Rio Grande, é um rio enorme, do sul, que fica no sul.
E é como está agora. O Rio Grande do Sul virou literalmente um Rio Grande do Sul. Tá tudo embaixo d'água. Virou um Rio Grande do Sul, literalmente. Daí eu tava pensando, veio essa lógica pra mim, daí eu tava pensando, meu Deus do céu. Então, provavelmente aquele lugar era tudo rio. Daí baixou o rio e todo mundo fez casa lá. E agora as águas com muita chuva vão voltar de novo para lá. Se continuar muitas chuvas, eles vão morar onde? Daí eu logo já pensei, já estava pensando em como resolver essa situação. Eles têm que ter salva-vidas em casa, eles têm que investir em salva-vidas, eles têm que ter apitos, porque se acontece uma coisa dessa, eles ficam apitando e as pessoas vão salvar, porque tem gente aí em cima da casa com fome, com frio, tá chegando tempo frio lá no Rio Grande do Sul, eles vão morrer de frio, além de muitas pessoas que já morreram, mas o que é o sofrimento. Eu nem falo no morrer, a gente sofre quando a pessoa morre, mas eu creio na ressuscitação, então as pessoas vão ressuscitar, então o meu coração fica mais aliviado. Mas o que me faz sofrer é o sofrimento. O sofrimento da pessoa ficar com frio, o afogamento, de ficar lá em cima da casa com fome. O sofrimento é que me dói muito. Daí, a situação de Jó, a história de Jó é que ele era muito rico, ele era muito abençoado por Deus porque era um homem justo e fiel a Deus. Daí chegou uma hora que o diabo ficou com inveja, foi lá para Deus e pediu permissão para tirar as coisas de Jó. Daí Deus foi lá e falou assim, você pode tocar na prosperidade dele. Foi como aconteceu na minha vida, no sonho que eu falei, que daí teve um sonho que tirava o enxame de abelha, que era da autoridade que a minha mãe colocava na árvore, que na verdade foi Deus tirando de mim e colocou na árvore, que era a minha prosperidade. E foi o que Deus fez, e atendendo o pedido do diabo para que o diabo aprendesse, não para que Jó aprendesse. O que o diabo tinha que aprender? Ele tinha que aprender que o Deus tem um servo justo e fiel, que era Jó. Daí ele foi lá e mexeu na prosperidade de Jó. Jó perdeu a família, porque Deus permitiu. Se Deus não tivesse permitido, não tinha, mas Deus permitiu para ensinar. Entendeu? Para ensinar. Deus educa no sofrimento. Só que às vezes o inocente passa pelo sofrimento para poder ensinar as pessoas. Como aconteceu comigo. O que aconteceu comigo nas minhas perseguições foi ensinar as pessoas ao meu redor. Que elas tinham que ter fé. Enquanto eu estava orando, eles estavam todos me julgando de doida porque eu estava orando. Entende? E a oração foi o que me salvou. E Jó foi a mesma coisa. Enquanto ele ficava adorando a Deus, a mulher dele dizia, larga isso, e até uma música, larga esse Deus e morre. Ela falou isso para ele. E depois que Jó passou por todo esse sofrimento firme em Deus, justo em Deus, Deus foi lá e deu o triplo do que ele tinha perdido. Porque ele perdeu todos os filhos, ele perdeu a mulher, e Deus deu família para ele de novo, deu mais filhos para ele. Sai daí, minhas cachorras. E Deus deu mais filhos, mais um monte de filhos, ele já tinha um monte de filhos, perdeu todos os filhos dele e deu mais filhos para ele, deu tudo, o dobro, o triplo, Deus deu para ele por ter passado por todo o sofrimento com fé em Deus, todo mundo julgando ele, que ele estava merecendo aquele castigo que ele tinha tido por ter perdido, e ele não merecia. Ele era inocente e estava passando aquilo para ensinar o diabo e as pessoas que estavam vendo aquilo, que tinham que ter fé em Deus e que Deus permitiu aquilo, era para um bem comum. E eu creio que o Apocalipse já passou e nós estamos no fim do mundo, e o fim do mundo é isso. E o meu medo que eu tava sentindo hoje de manhã, né, hoje de dia, que eu tava pensando que aquele lugar lá é um rio grande, que eles não deveriam ter feito caso, mas daí eles iam morar onde? Então, tipo, eles não têm culpa, entende? Eles precisavam de um lugar para morar e eles foram morar lá.
Daí a minha preocupação é o Rio Grande do Norte, porque com certeza lá também deve ser um Rio Grande, se acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul, vai encher de água também de novo lá, então já fico pensando, meu Deus, tomara que eles se precavem, que eles se protejam. Então, eu tava pensando nisso, e só que eu tava com uma forma de julgamento das pessoas, que isso, porque eu tava com medo das pessoas achassem que fosse castigo de Deus isso estar acontecendo. E elas acabassem perdendo a fé e não orassem. Só que agora a gente precisa orar cada vez mais. A maior ajuda que a gente pode fazer é orando por essas pessoas. A oração faz milagres na vida das pessoas, nos lugares, nos locais, faz milagre. A mão de Deus é muito poderosa. Ao mesmo tempo que Deus permite, ele tira. E eu sei que o que aconteceu com Jó vai acontecer com eles também. Agora eles estão passando pelo sofrimento, mas vai vir bênçãos, vai vir tripla bênçãos para ele. Eu creio nisso. E para mim essa tripla bênção é ir morar num lugar melhor. E esse lugar melhor é o céu. Que eu creio que só falta Jesus Cristo nos levar para o céu. É só isso, porque esse é o fim do mundo. Acabou. Agora só falta a gente ir para o céu. Então é isso, eu vou botar a passagem de Jó ali, que fala que a mulher fala para ele, e a passagem que... as passagens para explicar as minhas falas aqui, vou colocar ali. Então era isso, obrigada, se gostou do vídeo, se inscreve, segue meu Instagram que eu vou colocar ali, curte e comenta. Obrigada, tchau.